Salve pessoal, eu sou Fogaça, muita gente me conhece na cozinha, vocalista do Oitão, mas eu sou apaixonado por motos já há muito tempo. Eu aprendi nessa estrada da vida, nessa longa estrada, que segurança não é só um detalhe, é essencial para o rolê ser 100%. Boa! Eu sou o Pablo Berardi, piloto, instrutor de pilotagem, diretor da Rox Motors. Há muitos anos, meu trabalho é levar conhecimento e conteúdo de pilotagem para a galera, para motociclista de todos os níveis. E hoje a gente vai fazer isso de uma forma muito prática e fácil, como todo motociclista deve receber a informação. É só uma websérie que a gente vai começar agora com o meu parceiro Pablo, sobre segurança, dicas, pilotagem, tudo que envolve, né, a pilotagem de moto, pista, vento, pneu, enfim, tudo que envolve a segurança do motociclista. Demorou? Bora! Junto? Então bora, vem! Acelera. Já volta comigo. E aí, meu jovem? E aí? E aí? Ó, irmão. Boa! Representou, hein? Bonito, Acelera bonito. demais, hein, cara? E aí, tudo bem? Muita técnica e velocidade, hein? Só esquentando o pneu, chefe. Ah, é só Só esquentando? esquentando ainda. Sinistro. Fala turma, meu nome é Wesley Franzino, sou piloto de moto velocidade há mais ou menos 15 anos, onde no decorrer da minha carreira já fui campeão brasileiro, fui campeão no londriense, fui campeão regional e campeão paulista aqui nas 1000 cilindradas e atual campeão da Endurance 2025. E hoje eu faço parte do time Race for You, junto em parceria com a minha amada Castrol Race. Quando você começou a andar de moto? Comecei em 2010. Comecei com a Mas Ninjinha moleque, 300. você era moleque. Que idade? Não, Você eu tem a tinha- lembrança tinha de uns 20 anos, mais ou menos. Já comecei tarde. idade? Eu vim exatamente igual com a emoção e a adrenalina da rua, né? A gente gosta da velocidade, então... Mas eu acho que tudo mudou mesmo, foi quando primeira vez que eu entrei num autódromo, num track day, eu me apaixonei, senti aquela segurança, aquela adrenalina, onde que eu posso levar minha moto no limite, sem se preocupar com gato, cachorro, carro, caminhão. Então assim, eu senti uma sensação muito segura. Então pra mim, foi muito... Tá na sua vida, tá no seu sangue. tá no meu sangue, tá no DNA. sangue da minha família, meu filho. Anda também bonito e piloto fala de bonito também. velocidade. Então assim, pra mim isso aqui é minha vida. Estava trocando uma ideia com ele, vendo você fazendo traçado aqui, cara. Você não consegue mostrar pra galera de casa aí como a gente faz isso da melhor maneira Como eu posso possível? fazer agora. Vambora esse aceleração dela. Então eu tô um pouquinho cansado. Direto do autódromo de Capoava, essa pista aqui é espetacular, Legal bem demais. técnica, Sim. legal pra gente aprender. Traçadão aqui da nossa pista e o Wesley vai dar algumas dicas aí, mostrar um pouquinho do traçado pra você pilotar certinho no lugar como esse. Ah, legal, então explica direito, porque eu vou fazer a volta mais rápida que ele. Pode explicar, Wesley. Esse Nós vamos apostar aqui. vamos colocar Capoava, ele é bem técnico, né? Então ele tem um pouquinho de cada pista aí no Brasil. Então aqui eu gosto sempre de explicar que a gente precisa dar nome para essas pistas aqui para facilitar mesmo a comunicação entre piloto, aluno, até o instrutor. Então aqui vamos colocar a curva 1, certo? Aqui a gente tem uma chicane, que tem uma quê? uma chicane. Chiqueiro, Eliminando essa, porque que acontece? Se a gente liberar essa pista todinha, Ah. aqui não tem muita saída. Certo. Não tem muita Área de escape, né? área de escape, então aqui é muito perigoso. Então tem essa chicane aqui. Reduzir Aqui a a gente coloca Sim. a curva de chicane, aqui a gente coloca uma sequência de S, porque é um pêndulo para cá, outro lá para lá, e depois a gente já desce já no mergulho. Eu gosto de colocar aqui como mergulho, aqui, ó, esse ponto aqui, que é um decidão aqui de Capoava, para quem andou, Sim. sabe que é bem dificultoso. Então aqui a gente já tem uma curva onde que é os pessoal que gosta muito de tirar foto, que você sabe Bastante muito bem tempo que é deitado. ralando o cotovelo. Então aqui a gente tem já um S e a gente tem aqui a curva do... É lá em cima Vamos ali, né? dizer, isso. Lá em cima, naquela parte. Vamos dizer que essa curva aqui é a entrada do lago, da ponte. Então aqui a gente tem uma entradinha da ponte aqui, é a primeira entrada. E aqui a gente já tem mais uma reta, aqui também. Aqui a gente já costuma fazer de primeira marcha, porque é uma freada muito brusca. E a gente tem aqui vamos colocar assim, uma ferradura, que ela parece uma ferradura, depois vem uma reta aqui. E aqui a gente vai colocar a curva da Vitória. Que é uma curva da Vitória que a gente já tem aqui já
a quadriculada, né? Vamos dizer assim. Então eu gosto muito de colocar os nomes para pista, principalmente Sim. de Capoava. Então aqui um traçado aqui que eu acho ideal, depende muito da cilindrada na moto. 300 é uma, 400, 600 e 1000 cilindradas. Cada um tem um, vamos dizer assim, o traçado chega a ser o mesmo, mas o que muda também é a questão das marchas. Ponto de frenagem, marcha, né? Frenagem, Velocidade que você de entrada. mais Vantagem, longo. né? Mas vamos colocar da 765, que a gente tá. Aqui eu gosto de frear um pouquinho antes, um pouquinho depois da saída do box, tá? A gente faz uma freada brusca, realmente a gente atraca Que foi aquela que a freio. gente fez treinando aqui que você ensinou. Os dois? Na verdade, a gente distribui um pouquinho o peso para justamente ela não dar uma alavancada. Mas vamos lá. A gente coloca aqui um traçado, então a gente pega. Quanto maior, assim, você pegar o limite mesmo da pista para você fazer um curta. Aqui eu gosto de fazer aqui, ó. Não ela vindo por aqui, mas sim um traçadinho aqui um pouquinho mais longo. E depois você pegar o ápice da curva já quase na saída dela. Sim. Então aqui a gente vem, espalha, certo? Vai trazendo para cá. Aqui a gente pega esse ponto aqui, ó. Espalha um pouquinho, não precisa chegar até aqui, tá? Daqui desse ponto da meia pista, você já dobra aqui um pouquinho e já vem na saída, na retomada. E já vem fazendo retomada para o outro lado da pista, que é essa entradinha da sequência do S. Sim. Então a gente abre bastante, de 1000 cilindradas você tem que abrir muito, tá? E você fecha no primeiro. Aqui, vamos dizer... Uma pergunta, por favor, professor. Você está em quanto? Segunda, terceira aqui? Então, depende, vamos dizer que eu tô de 1000 cilindradas. Certo. Vamos dizer que eu utilizo bastante a primeira marcha aqui, que é um circuito muito fechado. Sim. Então eu não tenho como colocar segunda, terceira, Sim. porque a moto fica muito solta, eu não consigo fazer. Você o trabalha em peso. primeira aqui. Isso, eu trabalho de primeira. Então eu estico a primeira, eu venho de primeira, eu faço uma linha reta aqui, ó. Reta, praticamente. Mas depende da entrada da curva. Então aqui, no momento que você vem em linha reta, você faz o pêndulo. Você pendula de um lado, você permanece pendulado, porque você vai ter que pendular de novo e depois entrar no mergulho. Então vamos lá, sequência de essa, aqui tem o mergulho. Já pega o mergulho aqui, você já espalha aqui nesse mergulho e depois vem trazendo a moto. E aqui já tem o ápice da curva. Você vem trazendo aqui, ó. Vem pelo meio. Aqui são duas zebras, certo? Lá em cima. Então, na 1000 cilindradas, eu tenho que fazer como se fosse um V. Por quê? Ela tem que espalhar, depois eu trazer. Sim. Então, eu miro um Olha. pouquinho na primeira zebra, espalho e depois eu venho trazendo. Que coisa. Essa é Interlagos, é técnica louco, Interlagos. É, técnica de Interlagos. Se uma ideia, 600 cilindradas, o que eu vou fazer? Eu vou contornar. Ela me dá mais poder. Inclusive, as 600 cilindradas chega a ser mais rápida que as 1000 cilindradas. É Se eu te muito falar, essa pista aqui tem uma parte que parece Interlagos, não parece? Meio, acho que na última curva final, ali que você tem uma subida e entra na reta aqui. Ali dá um frio na barriga, você sabe muito bem que é minha subida. né? Tremendo. É um frio que você sobe muito forte, tá? E você tem que baixar Parece que depois. vai Mas não lembra um pouco? frenar, ou não? e você não tem visão. Você sobe na confiança de não ter ninguém ali ou alguma coisa do tipo. Então você tem que ser Você não tem visão. muito confiável. Então aqui de 1000 cilindradas a gente faz um V e vem trazendo a moto. Sequência de, vamos dizer, uma sequência de S aqui. Você tem que vir por aqui, por esse canto, trazer para cá, desacelerar, você não precisa frear, tá? E entra nesse canto aqui, ó. Você vai fazer isso aqui, ó. Meio que uma Por quê? reta, né? O ideal do traçado é você... A pista ela tem 3 km. A gente tem que fazer ela em 2,6 km. Então você tem que eliminar, vamos dizer assim, para ela ser mais Transformar a rápida curva essa mais linha. reta possível. Isso, aqui a gente espalha, tá? Espalha um pouquinho e vem trazendo bem aqui no ápice da curva. Realmente é o ponto da zebra, tá? Você cruza aqui assim, depois você vem trazendo. Primeira, segunda, eu costumo colocar segunda. Depois primeira marcha, uma frenagem muito forte aqui. Descida. Tanto de 600, 300, 400, uma frenagem muito forte. Então aqui eu espalho, eu abro a curva todinha e vou pegar o ápice dela aqui. Não vou passar aqui, ó, o limite, trazer para cá. Por isso que eu tenho que frear bastante antes, tá? Para mim ter uma Preparar pra retomada. próxima. Exatamente, porque muitas das vezes as pessoas pensam, eu vou frear mais para dentro. Não, não é. Você tem que... O que se torna você rápido é a reaceleração, não a frenagem. Sim. Então algumas coisas você tem que A eliminar. retomada. O S do Senna mesmo Exato. de Interlagos, você tem que quebrar a primeira perna para você acertar a segunda. Por quê? Você tem uma reta imensa para você ganhar tempo. Sim. Então não adianta você tentar inventar de Numa frear. sequência de Risco desnecessário. Não precisa. Numa Então, sequência de assim, ó, curva, você prepara para a próxima. Sim, Não adianta exatamente. fazer a primeira rápida. Né? Sim. E aqui eu venho pelo meio da pista, espalho só um pouquinho, depois eu trago ela sem espalhar, sem esticar ela toda. Venho pelo meio da pista e venho subindo. Aqui é bem complicado, que é uma subida assim. Desculpa, a subida assim, dá aquele friozinho também na barriga. Primeira marcha. Venho primeira marcha, estico, segunda, terceira e já coloca aqui em segunda.
aqui é o ápice da curva, onde que eu entro, como se fosse uma reta, só dá uma tiradinha de mão, freia e vem na reta principal. Aí E quanto passa aqui, Wesley? Quanto passa aqui de mil? De 1.000 cilindradas, mais ou menos, você chega a mais ou menos uns 220, mais ou menos. Tá bom, tá bom. Bom, Por isso que a frenagem ela tem que ser antes. sim. De uma 600 você pega pouca velocidade, você tem que ir mais pra dentro. Qual velocidade você entra na primeira curva aqui? Vindo, já dando a primeira e vindo na reta na pegada. Eu acho que no ápice da curva, 60 eu acho, por hora. não, acho que deve ser até menos, né? De 40, 1.000 cilindrada. 50 aqui. Por isso que eu falo, a 1.000 cilindrada ela faz muito mais lenta do que a travado 400. demais, né? Sim. A 400 ela faz muito mais rápido. A 400, 600 cilindrada, porque é uma moto totalmente que está na sua mão. Ela, Sim. entre aspas, não tem um controle de tração, então ela te entrega toda a potência. Sim, Então por isso você tem que contornar mais, porque ela É mais segura. fácil pilotar. Exatamente. A pegada é essa. Você vê que quando tem vários estilos de curvas, você sempre prepara para a próxima. Acho que Sim. essa é a dica, né? Numa pista, e na rua não é diferente. Sim. A diferença é que na pista você pode entrar às cegas, porque você sabe que na saída não vai ter um carro parado, um Porque buraco, nem um óleo na pista. sempre é também, porque desde moleque anda de bicicleta, moto, mobilete, sempre você fala, ó, tem que abrir e depois fechar. Mas não é nem sempre, na maioria das vezes. Exatamente. Porque se você abre muito, você tem uma curva que vai te jogar mais ainda, você vai passar reto, né? Exatamente. Então, Tem que pensar na Você próxima. fecha Sempre bem, o seu problema é a próxima, né? Que você Sim. tá, né? É a próxima. Eu sempre sim, falo, por exemplo, aqui, ó, aqui ele deu uma abridinha e fechou, né? Sim. Então, o cara podia falar, abre tudo Ó, aqui pra vou fechar. pegar esse Não, exemplo. já vai, já faz Poderia um ter, se corte. ele abrir demais aqui, ó, ele Vai não consegue reto, preparar né? para a próxima. Então ele Sim. tem que realmente segurar um Ele pouco entra para reto. voltar É para poder isso. fazer a outra. Exatamente. Por isso que a diferença muito cilindrada e as marchas também, porque a moto ela tem que sempre estar na sua mão. O que acontece? O que é na sua mão? Se acelerar, ela responder. Porque se ela estiver em alta, uma quinta, quarta marcha, você não tem esse controle de Não tem, o gravidade. giro tá muito alto, né? Ou na embreagem, ou frear, Exatamente. tudo seguro. Mas o mais importante, é quando você está num autódromo que você não conhece o autódromo, nunca andou nessa pista, é importante você entender aonde fica o traçado. Às vezes a pessoa pergunta, o que é traçado? Como é que faz identificar o traçado? Principalmente Capoava, tem muitas filmagens de cima. Se você vê a filmagem, o ponto mais escuro é o traçado. Sim. Então, quando a pessoa está pilotando, até Sim. mesmo o simulador, ela pega, qual que é o ponto de frenagem? Aonde está mais escuro. Por quê? Sim. Onde tem Uma mais referência, borracha. uma referência. É uma referência. Ah, E na pista não é igual na rua. Na rua a gente tem uma referência de um poste, de uma placa. Sim. Então, na pista não, a gente tem referência das placas de Isso. 100 metros, 50 metros. Mas aí o que a gente tem que prestar atenção? Num risco no asfalto. Uma zebra, né? Aqui que eu vou ter que frenar. Então eu vou com cautela, porque você não pode sair e falar assim, vou já não, dá 3, 4 voltas. Isso até para um piloto profissional, ele faz isso. Isso aí é regra. É você sair e identificar como está a pista. Sim, aquecer o pneu e tudo, né? Antes de Eu tudo, conheci a pista, não. O cara vai fazer a corrida e não conhece a pista? quando a gente chega no autódromo, a primeira coisa que a gente faz na quinta-feira é fazer um track walk. Sim. Que é, vamos ver como é a pista. A Pois pista é. não pode estar diferente do mês Tá passado. suja, prego, buraco. Pode ter sido um carro lá, fez um risco no Uma asfalto coisa, do traçado. Então, justamente. é bom você entender isso antes de você sair acelerando. Sim. Porque a gente sabe que a dificuldade de você pilotar uma moto e você querer fazer muito mais coisa é arriscado Sim. também, entendeu? Sim, Por mais sim. que tenha área de escape, é um autódromo super seguro. É um esporte de alta performance, né? Dependendo da cilindrada, porém de Muito tem um técnico. risco. Isso- Técnico sim, é um sim. esporte perigoso, né? Sim. Velocidade, então o cuidado é muito importante. Tudo isso que você passou, né? E dentro de segurança, tudo, meu. Exatamente. É inquestionável. Na hora que a gente identifica a moto, vamos ver se a moto tá tudo bem, vamos calibrar o pneu, que é muito Sim. importante, vamos verificar a pastilha, que é muito importante, vamos ligar a moto, vamos deixar ela aquecendo para ver se não vai ter nenhum tipo de Sim. problema. E você conhecer, porque não existe uma curva perfeita, existe uma curva que você conhece. Então, na pista você vai ter aquela curva nunca vai mudar. Ela sempre vai ser a mesma, entendeu? O que vai mudar é o grip, temperatura, ambiente, essas coisas. Mas a pista em si, ela nunca muda. A zebra nunca sai do lugar. Sim. Então, aquela curva perfeita é aquela curva que você fez 10, 15, 20, 30 vezes. E a pista, ela te dá essa oportunidade. É um processo de repetição, né? Sim. Como na vida, tudo que a gente faz, né? Treino. E a gente falando disso, é uma coisa que eu relaciono bastante com o nosso corpo, certo? Nosso fígado, nosso coração, nosso pâncreas, tudo tem que estar alinhado, funcionando para a gente estar bem. Mas a moto é a mesma coisa, irmão. Lubrificante, todo cuidado, freio, a pastilha do que você estava falando. Então essa analogia funciona muito bem, porque às vezes a pessoa tem a moto, minha pastilha está meio, vou deixar até chegar no osso para trocar.
Não dá. Você vai deixar, tô com meu fígado meio ruim, deixa, mas vai pra frente eu vejo. Não dá. Então é bom você fazer essa analogia relacionando a sua moto, porque o cuidado é essencial, é fundamental, 100%, em todos os detalhes. Exatamente. Eu falo, pegando uma carona aí na questão da frenagem, da pastilha de freio, disco de freio, em si, tudo isso daí. É bom aqueles pilotos, principalmente de rua ou iniciante mesmo, na hora que ele acordar lá no domingo de manhã, ele verificar essas questões. Sim. Porque acontece, você estaciona a moto, choveu no final de semana, choveu no outro, você vai pegar essa moto aqui 20 dias. Então é bom você verificar a pastilha antes de pilotar a moto. É bom você verificar o fluido de freio para ver se ele está realmente nos níveis, entendeu? E verificar principalmente na bomba. A bomba, quando você está freando, você já identifica que ela está meio borrachuda, porque ela vai até o final. Sim. E às vezes não é problema só de sangramento. A gente tem a validade do óleo. Realmente, o óleo não é só na quilometragem. Sim. A gente, igual na pista, a gente troca óleo toda a corrida. Então, troquei na quinta-feira, o óleo, se duvidar, no sábado a gente está trocando. Por quê? Ele trabalha em alta temperatura. Sim. Então, é muito importante isso, principalmente as pessoas da rua, ele identificar que não é a trocar o óleo com 3 mil km, 5 mil km. Exatamente, mas passar de 6 meses, ele estraga. Então, a pessoa, às vezes, pilota... faz 1000 km em um ano, mas aí não trocou o óleo. Vou trocar o óleo só daqui 5 mil km. E esse tempo nunca vai chegar. Boa. Entendeu? Então é umas dicas que a gente dá aí. Da rua para pista para rua. E você falando da moto, eu tenho as motos, então vira e mexe, eu ligo todas as motos. Faço freio, porque já aconteceu algumas vezes comigo. De eu sair com a moto, fazia tempo que eu não usava moto, pega o acelerando, você freia, não vem. Não vem descer bomba, daí ele vem, dá uma bombeada e vem. Já aconteceu algumas vezes comigo. Então, essa atenção com a moto é 100%. E na pista não é diferente. Quando você cai numa pista, o recomendado às vezes é aquela pressão, não posso perder tempo. Sim. Eu tenho que correr, não posso perder a coisa. Mas a primeira coisa que você levanta na moto, vê se está funcionando tudo. Vê se está funcionando o freio, vê se o manejo... Porque acontece, você vai em embreagem, porque você tem que pegar na embreagem. Sim. Mas no freio dianteiro você não vê. O manejo pode ter saído, entendeu? Sim. Já aconteceu muitos acidentes assim. De você tá naquela adrenalina de querer. Você levanta, tá andando a moto, tá pilotando, quando você vai frear, cadê o freio? Resumindo, né, galera? Tem que preparar o nosso corpo, preparar a moto e depois a gente vem para essa parte prática aqui, onde a gente tem que sempre preparar para a próxima curva, né? Então a gente nunca faz aquela primeira perfeita, a primeira preparando para a segunda e assim por diante. Na pista a gente tem, né, muito mais tolerância, não tem carro quebrado, não tem buraco. Mas mesmo assim, é uma atenção na o track day, ele começa às 8 horas da manhã, vai até 5 horas da tarde. Então, de manhã, vai treinando, vai suave. Depois, no final do dia, você começa a pilotar um pouquinho mais race. Mas você não perde o dia se caso você tenha um acidente. Exato. Então, vamos aproveitar então que a gente está aqui. Deixa eu só mostrar uma curva que a gente fez aqui, uma curva simulando o uso mais urbano. Deixa eu só trocar de lugar com você, Wesley, por favor, querido. Ó, então aqui, gente... Vou fazer 2 traçados, aí o Wesley, se tiver errado aqui, ele me corrige, né? Vamos supor que aqui é uma pista de 2 mãos mesmo, tá? É uma mão que vai, outra que volta. E qual que é o erro comum das pessoas? As pessoas, normalmente, elas começam a frear e vem muito pra dentro aqui, ó. Elas fazem esse traçado aqui, ó. Né? Sim. É isso aqui, ó. Então, acho que qual que é o erro principal? É que a pessoa tá freando com a moto inclinada. E tá entrando cedo demais. Então, se eu tiver, por exemplo, um carro quebrado aqui, ó. Se ele estiver desse lado, ele não vai ver. Não consegue. Então ele entra muito cedo na curva, com a moto inclinada, ou seja, com o freio da frente, seu freio inclina ao mesmo tempo, não dá muito certo. Então muitas vezes, quando esse motociclista chega aqui, está mais rápido do que ele gostaria e acaba espalhando, né? Então 70% dos acidentes em curva acontecem normalmente na entrada, por esse erro de julgamento. Ele acaba entrando muito cedo. Sim. E aí muitas vezes ele fica brigando com a moto, brigando, e demora demais depois para reacelerar, como o Wesley comentou. É porque aqui o cara vem aqui com a de mão dupla, né? Se ele vacila, ele pega alguém que vai embora, bate no freio. Ele freia inclinando, esse é o grande erro, né? Sim. O correto é você frear reto a moto, né? Sim. Freia reto. E aí porque aqui você tem 100% de poder de frenagem da moto. Sim. Com a moto reta eu posso frear mais forte, com a moto inclinada não. Ela vai chegar mais rápido e vai embora. Então aqui eu realmente mato a moto, né? Chego na velocidade que eu quero. O freio motor, eu dou aquela ajustadinha, né? Até o ápice da curva. Então aqui eu tenho uma certa tolerância. Se tiver um carro quebrado, alguma coisa, eu consigo me montar. Consegue. E eu acelero mais cedo. Sim. Então o segredo é você fazer uma entrada lenta, né? Entre aspas, para você acelerar mais rápido a sua moto. Então aqui você consegue ter total controle da frenagem, você consegue fazer um desvio caso tenha algum obstáculo e você acelera mais cedo.
Então, muitas vezes a pessoa que está ansiosa ali, né, querendo correr, né, Wesley? Exatamente. Ele quer fazer a curva rápida, ele entra cedo demais. Ele Quando acaba ele freando acha que inclinado, ele vai passar, ele vai catracar mais no freio, a moto não vai fazer vai escapar não à frente escapar. e etc. Então, atrasa a entrada da curva, para você poder frear mais reto, vira logo ela e acelera mais cedo. E essa informação é uma informação vital que é para a vida. Exatamente. Porque, quantas pessoas não sabem disso e acabam tendo acidentes, ficam, né? Enfim, falecem, coisas que acontecem na realidade da vida. Então essa informação é muito preciosa. Exato. É sempre isso. Acho que atrasar a entrada é uma base, né? Sim. Fazer a entrada mais lenta, que na saída é difícil você cair, né? Acelerando. Normalmente você vai cair nessa transição entre a frenagem e a entrada da curva. Vamos pra prática? Bora, Mais fácil a gente bora. ver tudo isso? Tô pronto. Bora, Wesley, Bora. dá um show pra nós. É o Wesley, né? Vamos Você embora. quero ver, hein? Vamos, irmão. bora. Bora lá. Um autódromo onde que a gente requer muita técnica, muita habilidade, e é um autódromo com 16 curvas, e eu falo para vocês, 16 curvas sensacionais, onde uma curva após outra são totalmente diferentes. Cada uma delas você utiliza uma técnica totalmente separada uma da outra, onde requer segurança na hora da frenagem e muita segurança na hora de você reacelerar a moto, onde qualquer vacilo pode ser uma queda. A gente está falando do autódromo totalmente seguro, onde está preparado para você acelerar e preparado para você colocar a sua máquina aí, ó, a 1000 mesmo. Galera, a gente tá aqui agora na curva que vem depois da reta principal, que a gente vem a mais de 200 por hora, certo? Exatamente. Aqui é o ponto do circuito da reta, a primeira curva depois da reta dos boxes, essa aqui. A frenagem forte mesmo, controlada. Aqui é uma curva mais técnica mesmo, porque você tem que prestar atenção não na entrada, é na saída dela. O ápice da curva é quase no final da zebra. Lá. Caralho. Entra aqui, No abre a tangente. Isso. É, a linha mais rápida, porque as pessoas às vezes é. entendem que a linha mais rápida você está em cima da zebra, pelo contrário. Você tem que estar um pouquinho longe dela para depois você começar a trazer. Exato. É, Por ser uma curva muito tem embarricada. um raio mais vamos longo, dizer né? assim. Um raio mais longo. Isso, Você, exatamente. você tem que ficar cozinhando mais essa Exatamente. curva e o ápice é mais na saída. Onde mais ou menos você faz aqui de primeira marcha. Sim. Aqui. Você olha o peixe e o gato, né? Então já tá aqui olhando, né? Então, Olhando tá sempre ali, ali. exatamente. Então abriu ali já pegar a velona. Exatamente. E uma dica, o importante, toda curva, não desista dela, só moto deita mais. Olha pro confiar. objetivo e Sim. acelera e bora. Exatamente, olha sempre no horizonte. Vamos pra frente. Onde a gente tem a curva número 1, que é uma curva, com bastante técnico, porque você vai vir em alta velocidade, mais ou menos 220 km por hora, e é uma frenagem muito forte, onde você acaba fazendo o contorno da curva mais ou menos em média de 60 km por hora, é onde você tem que retomar a aceleração bem antes, em seguida a gente já tem uma chicane lá, um Szinho, onde que a gente tem que prestar muita atenção. Wesley, essa aqui é uma das curvas mais legais. Na verdade, é uma sequência de curvas Exatamente. mais legais aqui da A sequência de S. É um dos trechos mais, para mim, é o mais gostoso, porque aqui você exige bastante da suspensão, exige bastante do seu conhecimento também, onde você não pode ter medo de pegar a zebra. Então, quanto mais você fazer essa linha de sequência de S, uma reta, você ganha mais tempo. Eu acho Isso que é um dos circuitos mais legais para mim e gostou de se fazer, porque eu acho que exige muito do piloto. Porque aqui você faz uma curva totalmente deitado e você não enxerga nada lá da hora que você entra no bacião. Sim. Exatamente. É porque aqui é uma curva gostosa de fazer pelo movimento Exatamente. dela, né? Você na pilotagem, né? Esse gingado com a moto. Exatamente. Como é uma reta, você falou, ó, olhando é uma reta, a pessoa não entende, mas você vê que aqui é uma reta vai entrar. Porém, no trajeto, essa... subida, descida, pro outro lado, pro outro. 1000 cilindradas, a gente tá falando aqui no circuito de primeira marcha. Então, primeira marcha, qualquer totalzinho que você dá, ela Já levanta. vai, sim. Então, isso que é o gostoso, a adrenalina. Olha Olha o sorrisão, olha o sorrisão. é vontade de andar. Adoro o tombo, né? Adoro. Aqui foi, já comprei o terreninho aqui já. Uma curva também que é muito técnica mesmo, a gente tá falando da curva zero. Qual que é a zero? Aquela que dá reta para os boxes. É muito importante essa curva aí. Então você tem que frear um pouquinho,
antes e reacelerar muito rápido. Essa aqui é a curva da vitória e o Wesley vai explicar pra gente aqui um pouquinho de como a gente faz um traçado rápido e ao mesmo tempo seguro. É a curva mais rápida do circuito, é muito importante para vocês entenderem. Faz o pêndulo antes da curva, não deixa para fazer no ápice da curva. Então, como é uma curva de alta salinidade, você pode abusar um pouquinho mais, porque tem uma área de escape muito grande para ter total segurança. E um ponto importante, né, gente? Para onde você olha é para onde a moto vai. Então, lá na entrada da curva, sempre direcionar o olhar para a saída, que é para onde você vai levar essa sua parte, motocicleta. você reparando, você pega a zebra aqui, você já sai direto ali, então você tem uma reaceleração muito antes. Por exemplo, aqui você já começa a reacelerar. Então já vai embora. E você tem que aproveitar toda essa reta aqui todinha. Que o que ganha tempo é a reta. E essa aqui vai ser. Exatamente. Galera, é com esse cenário Bom demais, aqui, né? nesse fim de tarde maravilhoso, que a gente encerra mais um episódio. Esse episódio foi realmente muito bacana. Wesley, obrigado. Monstrão. Prazer A gente estar aprendeu com vocês. Satisfação enorme de estar participando. Só Deus sabe a minha alegria que eu estou aqui do lado de Não, legal demais. A gente aprendeu muito. A pilotagem. Mais ou menos, né, Fogaça? Você falou que ia me dar pau e não aconteceu isso não. Não, tudo bem, mas acontece, a gente vai treinando, né? Hoje eu não estava no dia bom. Da próxima você vem com essa. Eu ia com essa moto, ele ia com as outras também. Então tem essa. Ainda bem que você recomendou. Exatamente. Mas, ó, legal demais nessa websérie nossa, aí, trazendo segurança, pilotagem, enfim, tudo que foi passado, né, nesse Encerramos episódio. esse episódio, né? Aqui dentro da pista. E lembrando vocês também, o lugar de acelerar é aqui, gente. No autódromo, com segurança. Ó, agora finalizando essa websérie modo piloto, É isso foi aí. muito produtiva, com muito conhecimento, mas se liga que em breve a gente tá bolando um plano com a Castrol, a gente vai chegar pesado e vocês vão ficar surpreendidos. Demorou? Bora. Guarda aí. Valeu, tamo Valeu. junto. Valeu. Valeu. Você aí de casa, a gente quer agradecer a sua companhia, a sua audiência. Esse é o último episódio da websérie, onde a gente ressaltou a importância de você fazer uma curva bem feita. É para isso que o motociclista anda de moto, né? Para andar de uma forma mais divertida e mais segura. Então, junto com o meu colega Wesley, vocês conseguiram entender a importância do olhar, de você identificar o objeto, você fazer o traçado correto para que você não seja surpreendido no meio de uma curva. Então, se você gostou, aproveita e se inscreva aqui no canal da Castrol, ative o sininho das notificações, curta, comenta, manda para o seu amigo para ele pilotar com mais segurança, que é isso que a gente deseja para você. E até a próxima!